Nesse estudo eu vou falar um pouco sobre unção e técnica. No caso é pra gente que é bailarinas. E para começar, eu vou começar falando assim, ó. Quando falamos de unção, logo imaginamos o quê? Aquela bailarina linda, toda formosa e que parece sair fogo quando ela dança. Só que lá em 2 Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas maneja bem as palavras da verdade. E para concluir não, adicionar, aí a gente lê lá em Coríntios. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. No 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E colocando isso no hoje, temos esse número 32, temos que pensar no quê? No nosso ministério. Não devemos envergonhar a nossa casa. O que é a nossa casa? É a nossa igreja, a placa onde seguimos. Lógico, a igreja é um todo, ela não existe a igreja tal, a fulana de tal, não. A igreja somos nós, a igreja é o total, não importa qual a placa que você vá, a igreja é todos. Aí, eu te lanço 2 perguntas, tá? Que eu quero que você autoanalise você, o seu pessoal. Você alguma vez usou da sua capacidade técnica para humilhar ou menosprezar alguém que não tinha o mesmo nível que você? Pensa nisso. Mesmo que desprezo tenha sido em pensamento e ninguém viu, deixa eu te contar um segredo que de repente eu acho que naquele momento você deve ter esquecido. Deus viu. Segunda pergunta. Alguma vez usou da sua capacidade para pisar ou manipular o seu líder, o seu pastor ou alguém para provar que aquela outra pessoa é incapaz de pegar um cargo, de exercer alguma coisa dentro da onde vocês também fazem parte? Que no nosso caso, falando de dança, o seu ministério, o seu grupo. Alguma vez você já manipulou o seu líder por ter uma intimidade melhor e para queimar, no vocabulário correto, aquela pessoa que você ficou com medo de repente pegar o seu lugar? Pensa nisso também. E vou lembrar mais uma vez. Deus viu. Aí eu venho falando assim, o interessante é que a unção fala que a parte espiritual do ministério, quanto à técnica, diz respeito a questões de aperfeiçoamento, de habilidade natural, que no caso, às vezes a bailarina já tem e ela aperfeiçoa, ou ela não tem e ela procura aperfeiçoar. Por isso que a gente muitas vezes procura as aulas técnicas, porque ela vai aperfeiçoar aquilo que de repente você já tenha ou que você também não tenha. Que dentro do ministério que fazemos parte, isso é importante sim. Por quê? Porque a gente melhora o nosso físico. Diante de tudo isso, é possível unção e técnica andarem juntas na mesma apresentação? A minha resposta desta pergunta não é somente que podem, e sim que devem. Aí assim, diz aqui também, ó, a unção de Deus é essencial, não dispensa técnica. Como unção, fazemos aquilo que não conseguimos fazer por nós mesmos. Quantas vezes você achou que não tinha capacidade de fazer certo apresentação, certo exercício, e aí Deus capacita você, né? E a partir daquele momento você se viu fazendo algo que você nunca achou que você tinha uma capacidade. Através da técnica, cumprimos parte daquilo que Deus nos entregou, que entra no que eu já falei. Às vezes você já tem uma técnica, né? E aí essa técnica é aperfeiçoada. E às vezes você não tem aquela habilidade, né? Sobre a dança que você pratica. E aí você vai procurar aperfeiçoar a técnica para você colocar em prática. A unção e a técnica precisam andar juntas. Às vezes as pessoas confundem, elas confundem muito. Às vezes elas confundem unção com técnica e vice-versa. O erro
O erro total disso, o erro total disso é porque a pessoa tenta medir unção. O que é medir unção? Ah, eu tenho um espacate mais completo. Ah, eu sou mais abençoada porque faço 5 piruetas. Então, assim, medir a unção é aquele que depois dela. O que acontece? É medir a mesma técnica. Eu consigo fazer 10 piruetas sem colocar o tornozelo no chão. Eu consigo dançar 5 coreografias seguidas sem ficar cansada. Então, assim, a técnica, infelizmente, quem procura medir reúne condições para fazer. Quer ver um exemplo? Quem tem unção não fica afirmando ser ungido. Por quê? Eu sou cheia da unção. Eu sou cheia do Espírito Santo. Eu sou. Isso é você simplesmente tá confirmando ser ungido. Quem tem frutos não fica falando desses frutos. Ele faz. Então ele dispensa aquele blá blá blá. Eu tenho a capacidade, meu pezinho de fogo. Eu sou pezinho de fogo e tratatá e tralalalá. Ele dispensa. Quem tem a técnica não tem direito de combater como é que eu posso dizer? Combater aquilo que o outro está tentando fazer. Ou criticar aquele que não tem. Já a técnica é alinhada à humildade, que gera favorável à sua vida à unção. Por quê? A técnica alinhada à humildade gera um ambiente favorável para que a vinda seja da unção. Quer ver um exemplo? No dicionário Aurélio, diz assim: o significado de unção: ato ou efeito de ungir ou aplicar óleo sagrado numa pessoa. Você que se acha cheio da unção, quantas vezes você, com essa unção toda, humilhou alguém? Quantas vezes você, com essa unção, com o perdão da palavra, arrotou? Eu sou líder, eu sou pastor, eu sou obreiro. Arrotou a soberba por achar que é mais santo por ter um cargo. Aí no dicionário Aurélio que diz sobre técnica: conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência, de maneira que trata detalhes técnicos de usar o movimento do nosso corpo, que é o nosso caso, a dança. Aí agora olhando e analisando tudo isso, eu quero que assim, você analise. Você pode até ser cheia da unção, porque ninguém pode chegar e você falar assim: olha, você não tem unção. Porque a unção não se mede. E ninguém tem a capacidade de dizer que alguém não é ungido. Somente Deus. E Deus, a partir do momento que entregou para você um ministério, para você ministrar com o seu corpo, com a sua expressão, Ele te entregou algo muito importante. Que é o quê? Transmitir a palavra de Deus através daquilo que é mais lindo. A expressão corporal. Quantas vezes, com certeza você já deve ter visto, você viu pessoas sendo humilhadas por ela de repente não ter um físico que compatível àquilo que as pessoas acham que é o físico certo para uma bailarina. Ou ser desprezada ou cortada, podada, de repente trabalhar dentro do seu ministério, porque aquela pessoa em si ficou com medo de repente ela, que está entrando, trabalhando, tomar o seu lugar. Aí você me diz, isso é uma pessoa cheia de unção? Eu gosto de dizer que eu gosto de me envolver com pessoas que são novas, né? Ela entra no ministério e eu gosto de me envolver com essas pessoas que são novas no ministério. Por quê? Eu coloco 5 coisas nessas minhas opções, não que isso se torne uma regra, claro. A pessoa, ela é crua, a pessoa, ela é humilde, a pessoa não tem a soberba, a pessoa, ela não vai se achar melhor que você, e a pessoa, nenhum momento vai olhar pra você falando que você possa ser uma pessoa que, vamos ver, no vocabulário correto, uma ameaça.
Quantas vezes você já viu pessoas entrar em ministérios e ao mesmo tempo sair dele porque se sentiu humilhada, desprezada ou até mesmo se auto-taxar incapaz de exercer alguma coisa? Aí a gente fala, quem é culpado disso? Aquela pessoa que de repente se achou tanto na unção que se esqueceu que a unção não é aquilo que você mede. A unção é aquilo que você faz quando você lembra que aquilo que Deus te entregou você tem que exercer com excelência dentro do ministério que você tá. Pense no seguinte, o seu líder, ele não é o rei, o lindo, maravilhoso, aquele santo, coloca ele lá no pedestal, porque ele é seu líder. O seu líder é aquele que foi usado por Deus para organizar todas aquelas unções que foi dividido com todo mundo no ministério. Quantas vezes você, que faz parte de um grupo, cortou alguém que queria trabalhar junto com você com medo desse alguém ser melhor que você? Agora analise você mesmo. Isso é ser cheio da unção? Ou é a soberba que está tentando tomar conta do seu corpo para mostrar que outra pessoa tem menos capacidade que você? Pensa aí com você e depois se autoanalise. Fica com essa palavra. A paz do Senhor.